Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje, quinta-feira, 17 de abril de 2025, né? Véspera de feriado. Não tem nem 24 horas que a gente acabou o jogo contra o Fluminense, nós perdemos, né? Houve uma derrota aí, 2-0 ontem. E agora há pouco sai a notícia de que Ramon Dias e toda a sua comissão técnica estão desligados do Esporte Clube Corinthians Paulista. Em outras palavras, né, resumindo, Ramon Dias foi demitido, caiu, né? Bom, eu gostaria de registrar esse momento, né? Analisando de certa forma como é que foi o trabalho dele do Corinthians até aqui. Teve momentos, né, altos e baixos, muita coisa em pouco tempo, né, digamos assim. E o que ele deixa de aprendizado, o que ele deixa de expectativa para o próximo técnico que virá comandar o timão, né? Com todo esse elenco, um elenco caro até, né? Muito caro. Só que ainda assim peca em muitos aspectos, né? Enfim, vamos debater um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você acha dessa decisão do Corinthians de mandar o Ramon embora, ative as notificações e vamos que vamos. Eu não sei o que eu vou falar aqui, não tem roteiro, não tem nada esquematizado, simplesmente estou com a tela do computador aberta aqui e vou passando os dados para vocês, né? Vamos lá. Ele começa o trabalho no Corinthians em julho do ano passado. Ou seja, de julho até aqui são 9 meses, eu acho, é isso? Também abril? É isso mesmo, vai. Ou eu vou considerar que sim. Eu odeio matemática. Enfim, não tem nem um ano, né, que ele tá no comando do Corinthians. Ele vem de um mau momento também, né, onde o Antônio Oliveira era o técnico, não sei se vocês lembram, né? E o Corinthians estava muito estagnado, estávamos na zona de rebaixamento, totalmente largados assim ao fracasso, fadados ao fracasso, ao rebaixamento para a Série B. E começa aquela campanha, né? Novar Barrar, não sei o quê, Novar Barrar. E aí começa um trabalho ali, né? Em poucos jogos, acho que no seu terceiro ou quarto jogo, nós estávamos ali disputando a semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana. A Copa do Brasil contra o Flamengo e a Sula contra o Racing da Argentina. Acho que é isso, né? Eu tô atropelando as coisas. Acho que é isso mesmo. Eu falei, não tem um roteiro, não tem nada. Nada. Simplesmente tá vindo da minha cabeça aqui. Bom, procurar aqui. Exatamente 60 partidas, cara. 60 jogos pelo Corinthians. E aqui ele tem um aproveitamento de 60,5%. Olha só que negócio interessante. São 60 partidas com 60% de aproveitamento. Vamos pôr na balança um pouquinho aí. Até onde isso é bom? Até onde isso é positivo? É benéfico para o elenco, para o Corinthians como um todo? 60 jogos. O que teve de jogos, né? Caramba! O que teve de jogos nesse tempo aí. Voltando ao contexto, né? Ele começa ali no meio da temporada, acho que já iniciando já o retorno do Brasileirão do ano passado, a gente na zona de rebaixamento, aquela campanha de não vai cair, que não sei o quê, e a torcida abraça todo o elenco, abraça o Corinthians de um jeito que eu nunca vi na minha vida. E uma das poucas vezes que aconteceu na história do Corinthians. Na verdade é sempre, mas de uma forma diferente, né? Enfim. E aí ele faz aquela sequência de jogos, mesmo a gente tendo sido eliminado para o Flamengo na Copa do Brasil e pelo Racing na Sul-Americana. E desde esses jogos a gente já começa a ver um certo defeito. A gente já fica meio, não com o pé atrás, porque estava muito no começo, né? Aquele papo, pô, ter paciência, o cara tá chegando agora, beleza, da hora, legal. Aquilo era compreensível de momento. Só que tem um detalhe aí que vai ser determinante pro resto da temporada dele trabalhando pelo Corinthians. Eu já vou chegar nesse ponto aí. Bom, a gente é eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, e aí a gente fica apenas focado no Campeonato Brasileiro, onde a única missão era não ser rebaixado.
era não cair para a Série B. Beleza? Todo mundo ciente disso? Vamos lá. E aí começa aquela sequência de os 10 últimos jogos, vai. Aquele empate pro Internacional, né? Aquele 2-2, né? Que a gente tava quase ganhando. E aí depois aquela arrancada histórica, né? Passa o jogo contra o Palmeiras, aquele jogo do Cuiabá, enfim, do Atlético Paranaense, né? Que o Memphis chega, faz aquele golaço de falta, enfim. Toda aquela arrancada no final do ano, histórico, né? Que fez a gente sair da zona de rebaixamento e além disso, conseguir vaga na pré-Libertadores e vaga para a Copa do Brasil, né? E aí começou a ser questionado de uma forma boa até o trabalho do Ramon Dias. Pô, o cara tira a gente daquela nhaca e faz a gente subir para um nível, porra, inimaginável. Todo mundo cravando o rebaixamento do Corinthians já, no meio na metade do campeonato, né? O que eu não pensei nisso em nenhum momento. Mas precisava mudar. Precisava que alguma coisa tinha que ser feito ali naquele momento. Com o Antônio Oliveira não estava dando certo, porque o trabalho estava estagnado. Eram muitos jogos sem ganhar, muitos empates, algumas derrotas, e que prejudicou muito o Corinthians naquela temporada. Que se ganhasse um jogo ou outro ali, por conta de um posicionamento tático dos jogadores, esquema tático, enfim. Claro, não tinha as peças que o Ramon teve logo depois, mas isso é uma outra história. O fato é, o Ramon Dias consegue algo ali que mantém o trabalho dele para a próxima temporada. Se de repente ele é mandado embora no final da temporada do ano passado e começasse já um novo técnico, eu acho que a gente não tinha nem conseguido ganhar o Paulista desse ano. Porque muito do trabalho dele refletiu nessa pré-temporada, né? Claro, jogadores também, né? Todo mundo ali mobilizado para que a gente não caísse. E esse embalo começou ali na pré-temporada e fez com que a gente avançasse até a final do Paulista e ganhasse do Palmeiras. O Palmeiras ainda assim, um time muito forte, muito competitivo, um time sim a ser batido no futebol brasileiro como um todo. O que só nos dá mais grandeza desse título, né? O que tem muito arrombado aí querendo diminuir nosso título. Daqui a pouco a gente tá pedindo até desculpa por estar comemorando o título paulista. Desculpa por a gente ter ganhado o Paulista, né? Enfim. Mas o ponto não é esse. Tem outros dados aqui. 60 jogos, como eu falei, né? 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas. Com 94 gols marcados e 62 gols sofridos, tá? E como eu acho que é o trabalho do Ramon Dias durante esse tempo, sendo bem sincero para vocês, ele não é um grande técnico, mas pro contexto da época era necessário. O Ramon Dias foi muito útil para aquele momento. A gente tem que pôr na cabeça aquela coisa. O Corinthians é maior do que tudo. Maior do que qualquer jogador, técnico, partida, campeonato, seja o que for. O Corinthians é maior do que tudo. Se para aquele momento o Ramon Dias foi útil e serviu para que a gente não caísse, para mim já estava ótimo. Maravilha, da hora, legal. Só que aí, a gente não caiu. Conseguimos vaga na pré-Libertadores e Copa do Brasil. Vai demitir o cara agora? Óbvio que não. Você tem que ser muito louco pra mandar um cara embora naquela época, entendeu? Só que aí ele foi demonstrando certos nuances ali, coisas muito negativas e que custaram o cargo dele no Corinthians, que eu vou falar agora. Esquema tático e as substituições, né? Eu lembro que, eu posso estar enganado, mas na minha memória, eu lembro daquela semifinal contra o Racing, onde ele escala o Corinthians de uma forma totalmente, assim, desconhecida, muito, tipo, nada a ver, né? Nada a ver ele ter escalado o time daquela forma e a forma com que o time jogou aquela final, né? Muito abaixo, parecendo até os últimos jogos, né, inclusive.
Só que aí tem aquela coisa da paciência, né, e tal. Fala, pô, né, o cara tá chegando agora, ele teve poucos jogos, tá pegando time. O nosso foco era não cair. Então ali, beleza. Ah, e aí, assim, tirando aqueles 9 jogos, né, que a gente ganha todos e não cai, enfim, conseguimos as vagas para as competições, começa a pré-temporada de 2025, o Campeonato Paulista. E a gente vê um outro defeito dele. É, o esquema de zaga, né, que ele não conseguiu solidificar. Ele não consegue ter uma linha de zagueiro sólida, né, forte, para que conseguisse, como fala, defender, né, as bolas, ter uma saída de bola decente, uma certa interceptação ali naquelas médias e baixas linhas, né, como se fala, muito no esquema tático hoje em dia. Então aquela linha de zaga, os zagueiros, laterais, os volantes, né? Do meio de campo pra frente, Coringão, maravilha, da hora legal, tendo Garro, Memphis e Yuri, mano. Agora, do meio pra trás, aí a coisa começa a ficar meio esquisita, né? Na minha opinião, claro. Pra mim, o pior jogo do Corinthians ainda esse ano, porque, né, a gente tá só no... Digamos que estamos no começo do ano ainda, tá? Estamos em abril. Mas o pior jogo do Corinthians até agora tem sido aquele jogo na Colômbia, na fase de grupos da Libertadores. Que a gente empata em 1-1 contra aquele. Não, na Colômbia não, desculpa. Pode ser na Colômbia também, né? Que a gente perdeu de 3-0 pro Barcelona. Mas enfim, aquele 1-1 contra a Universidade Central da Venezuela, na pré da Libertadores. O pior jogo do Corinthians do ano, na minha visão. Porque a escalação que o Ramon coloca para aquele jogo, totalmente nada a ver, né? Como eu falei, é um defeito dele. As substituições também não mais ajudaram do que atrapalharam. E custou muito a vaga na Libertadores por conta desses erros dele, tá? Muita gente pensou em até se eu fosse presidente, mandava ele embora naquele jogo e tal, não sei o quê. E o Corinthians opta em mantê-lo, porque a gente estava correndo ali a semifinal do Paulista e tinha um jogo contra o Santos. A gente joga contra o Santos, passamos e aí somos classificados para a final. E por isso que ele se mantém no cargo também, né? Ali é a certeza de que ele se manteria no cargo. Só que se perdesse a final pro Palmeiras, eu acho que ali já seria demitido de vez, né? Poderia ele ter sido demitido depois desse jogo ali, na final do Paulista. Como eu falei, ele teve muitos defeitos, né? Listar aqui o esquema tático em que ele usa esse 4-3-3, que para o time do Corinthians atual não serve. Eu falei isso no meu último vídeo. Esse 4-3-3 para o Corinthians não serve, tendo o Romero de ponta direita, o Memphis na ponta esquerda, o Yuri ali de centroavante, né, ponta ali, né? Ponta não, na centroavância ali, né, e tal. Enfim, esse 4-3-3 não funciona. E no jogo de ontem ficou totalmente escancarado esse defeito dele. E os 3 defeitos tudo junto, né, naquele jogo de ontem. Não foi à toa que a gente jogou de forma horrível. O segundo tempo, então, eu falei, o Corinthians sumiu no segundo tempo. O Corinthians simplesmente morreu no segundo tempo. Porque no primeiro tempo teve até digamos que foi decente, vai. Eu tinha dito que foi um jogo bom, né, e tal. Enfim, foi decente. Analisando agora de cabeça fria, foi um jogo decente do Corinthians, honesto, né, digamos assim. Só que esses 3 defeitos escancararam esse defeito do Ramon, que foi o esquema errado para o elenco, para esse time, as substituições e a não e o não trabalho bem feito para os zagueiros, né, para a linha de defesa como um todo. Claro, tem a questão do Donelli também, que é fraco, os zagueiros em si também, né, agora analisando individualmente, também são fraquíssimos. Mas quando a gente começa a achar que o time inteiro é ruim, aí a culpa também bate pro treinador. A culpa também vai pro treinador, né? E acho que é esses os 3 defeitos aí que custaram o cargo do Ramon Dias. Tudo bem, ele... aí tem os pontos positivos, né, e tal. Nos livrou do rebaixamento,
nos levou a uma final de Paulista, ganhamos o Paulista. O time teve um certo entrosamento? Sim, mas até que ponto? Qual foi o teto desse entrosamento? Foi ganhar o título paulista mesmo? Será que o auge do Ramon Dias agora, ultimamente, é só isso? É ganhar o título paulista? Porque se for isso, é muito pouco. Pro Corinthians é muito pouco. Para esse elenco, para esse time montado, né, que o Augusto Melo montou, nós temos sim peças boas para brigar por títulos maiores, né? Título paulista é maravilhoso. A gente ganha em cima dos porcos, dentro da nossa casa, né? Evitamos o tetracampeonato dos caras dentro da nossa própria casa. Imagina se a gente perde esse paulista. Meu Deus do céu. Os porcos estão cagando na nossa cabeça até agora, né? Então dizer que o trabalho do Ramon Dias é totalmente horrível, é um lixo e que ele é imprestável, isso é uma mentira. Ele, por um certo momento, foi muito útil. Mas a partir do momento em que a gente começa a ter também, observar esses defeitos, e pior do que isso tudo, ele não mudar, ele continuar teimando nisso, nesse 4-3-3 e nessas substituições horríveis. Ontem no jogo mesmo ele colocou 4 atacantes no jogo. Porra, já que é assim, bota logo todo mundo de atacante, nós vai ganhar o jogo de goleada. Bota o atacante lá no gol, porra, pra defender. E não é assim, o futebol não é isso. Hoje em dia não é isso, né? Então, analisando esses dados, fatos aí, apesar de ele ter nos livrado do rebaixamento, conseguido as vagas para os campeonatos e ter ganhado o título paulista, ao mesmo tempo ele escala mal, substitui mal, não consegue ter uma organização ali para poder substituir, como eu digo, ter o esquema favorável, né? Se ele vê que o jogador não tá rendendo para aquela posição, muda o esquema tático, porra. Apenas isso. Mas, se ele não consegue mudar isso, o trabalho fica estagnado, né? A gente viu no começo do Paulista, todo jogo era 2-1. 2-1. A gente ganhava, mas também tomava gol. A maioria dos placares você vai ver lá, é placar de 2-1. A gente fazia 2 gols, mas mesmo assim tomava 1. Fora o jogo com o São Paulo, que a gente perdeu de 3-1. Foi um jogo horroroso. Aquele empate contra o Palmeiras na primeira fase do Paulista também, aquele 1-1 horroroso. Os 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil, aquele 1-1 contra o Universidade Central da Venezuela. A derrota para o Palmeiras, né, no Brasileirão agora. E o jogo de ontem contra o Fluminense. Né? Tudo isso somado, né, é muito pouco. É muito pouco. Nos livrou de um rebaixamento e nos fez ganhar no título, ok. Mas se o trabalho fica estagnado, precisa mudar. Precisa que seja feito alguma coisa. O Corinthians é muito maior do que isso. A gente não pode ficar só remoendo o título paulista pro resto da vida. O título paulista é ótimo, maravilhoso, tem que ser comemorado sim. A gente não pode abaixar a cabeça pra esses arrombados que fica tirando sarro. Ah, vocês ganharam a Copa do Mundo Paulista. Ganhamos mesmo, porra. E ganhamos em cima dos porcos, nosso maior rival. Dentro da nossa própria casa. Impedimos o tetra dos caras. Mas ao mesmo tempo a gente pensa, poxa, mano, para um time desse, o Corinthians merece coisa muito maior. E se o Ramon Dias não tem mais capacidade de trabalhar esse time, fora, irmão, fora. Tá todo mundo já de saco cheio de você, tá? É o famoso muito obrigado pelos serviços prestados, boa sorte na sua nova caminhada. Né? Bom, acho que em resumo é isso. Fez um trabalho decente, foi útil para um certo contexto, mas precisamos caminhar para frente, precisamos evoluir, precisamos crescer. E agora vem aquela famosa pergunta: o cara foi embora, quem fica no lugar dele? Quem entra no lugar dele agora? Muito se fala agora em Dorival Júnior, que acabou de sair da seleção brasileira, né? E fez um trabalho ali no São Paulo, ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo, enfim, um título inédito para os caras lá. Aí depois disso ele vai para a seleção. Tem que ser analisado também o trabalho do Dorival, né, quanto a isso. Porque ele também não rendeu muito bem na seleção, mas aí é um outro contexto, né? Os caras vêm da Europa, né? Um outro esquema tático do lado do time da Europa, por exemplo, o Vini Júnior, Rodrigo, eles vêm de um esquema tático lá do Ancelotti, chega aqui no Brasil, não tem absolutamente nada a ver. Agora o cara tá aí desempregado, né, e tal, vamos ver se ele aceita, se ele topa, né, trabalhar no Corinthians e tal.
do Dorival Júnior e o Tite. O Tite, irmão. Até hoje estão falando no Tite, meu. É impressionante. Vamos lá. O Tite é o seguinte. O Tite é mentiroso. É mentiroso, né? Ele é mentiroso. Ele falou num programa aí que depois da Copa ele não ia treinar mais nenhum time. Que ele falou, pode me chamar de mentiroso se me aparecer treinando outro time aí. E logo depois ele aparece treinando o Flamengo. Mano, é o Flamengo? Acho que é o Flamengo. É o Flamengo, é isso mesmo. Enfim, é totalmente, sabe, dois papos, né? Dois papos, sem confiança. Mas agora é muito cogitado o nome dele para treinar o Corinthians. Sinceramente, eu acho que ele não vem, não. De muito que se conversa aí, tá mais mesmo pro Dorival do que pro Tite, a minha opinião. Quem que eu quero? Eu ainda não sei opinar sobre isso. Sinceramente, falando do fundo do meu coração, eu não sei quem trazer pro Corinthians agora. De novo, vendo todo esse contexto do que foi o Ramon, teve momentos ótimos, maravilhosos, título conquistado, vou deixar isso bem claro. Mas o trabalho dele já era, né? Bom, quem que vai ser o técnico interino agora? Deixa eu ver aqui, gente. Corinthians, Ramon Dias. Cadê? Aqui. Quem que vai colocar no lugar dele? Porque o próximo jogo já é sábado agora, contra o Sport. Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, comandará o treino do elenco principal nessa sexta-feira e, consequentemente, também estará no jogo contra o Sport, tá? Bom, acho que eu vou ter mais coisas para falar daqui para frente, mas eu quero ver qual vai ser o desenrolar, né? Vejamos cenas dos próximos capítulos, tá? Se vai ser o Dorival ou não, se vai ser o Tite ou não, enfim, eu não sei de absolutamente nada. Eu só sei que nada sei, como diria o Sócrates, tá bom? Essa é a minha opinião, o vídeo ficou longo, eu tô vendo aqui 22 minutos, meu Deus do céu. Não sei se você está vendo esse vídeo até agora, mas se você viu, muito obrigado pela sua audiência. Comenta aí o que você acha de toda essa história, como é que você avalia o trabalho do Ramon até aqui. Deixa um like no vídeo, se inscreve, ativa as notificações e tamo junto. Volto agora no sábado, né, para falar sobre Corinthians Sport. E vamos que vamos, rapaziada. Muito obrigado, tamo junto, é nóis. E vai Corinthians, sempre. Tamo junto.